Fala galera, muito bom estar aqui com vocês em mais uma aula do curso do pacote Lean. É uma satisfação imensa compartilhar conhecimento com vocês. E antes de mais nada, como é de praxe, a gente sempre faz aqueles pedidos que para você que está aqui pela primeira vez ou já vem nos assistindo, mas não se inscreveu em nosso canal, se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like se assim gostarem, para que a gente possa impulsionar esse material e que outras pessoas do seu ciclo de redes sociais e que tenham o mesmo interesse também conheça esses materiais, porque quanto mais pessoas se agregam, compartilham, mais isso impulsiona e aí a gente democratiza este conhecimento. Sem mais, nós estamos em mais uma aula. Na data de hoje, já vamos direto para o nosso R Studio. Vamos inicialmente anexar o nosso pacote Lean, usando justamente o nosso comando. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho mais. Usando o comando library, Lean, anexamos ao caminho de busca. E agora nós vamos, nessa aula de hoje, trabalhar o argumento da função tabfrag. Nós vamos utilizar o argumento ordered. Olhando aqui no pacote Lean, vamos até a função tabfrag. E em tabfrag, nós vamos hoje trabalhar esse argumento aqui. Para que serve este argumento? Esse argumento é específico quando as variáveis que estamos fazendo a importação ou estamos editando, tabulando esse conjunto de dados, essas variáveis são variáveis qualitativas. Ainda mais, quando elas têm o sentido ordinal, isto é, por exemplo, trabalhamos com variáveis em que estamos trabalhando com nível de escolaridade. Nós temos uma ordem de grandeza, nível fundamental, médio e superior. Ou peso ou maturidade de um fruto. Vamos dizer que vulgarmente chamamos um fruto verde, de vez, maduro. Tudo isso, quando dá sentido de ordem, nós podemos, no tabfrag, ordenar de acordo com o que escalonamos para que seja a ordem de grandeza. E aí nós vamos mostrar com esse argumento como é que nós vamos fazer isso aqui hoje. Então vamos lá. Nessa primeira situação, vamos colocar aqui usando a função tabfrag. Beleza. Então, usando a função tabfrag, vamos pegar um exemplinho lá embaixo, ó, esse exemplo 3. Vamos trabalhar com ele. E vamos ordenar ele aqui direitinho, né? Vamos deixar a escrita mais elegante. Então, eu peguei aqui em ordem alfabética e coloquei de forma proposital. Aqui eu tenho um objeto que ele armazena de forma minúscula o alfabeto de A a Z. No caso, eu estou pegando as 4 primeiras letras do alfabeto e estou usando a função rep, que é de repetir, nessa ordem de grandeza aqui. E aí nós vamos ter isso daqui, certo? Ó. A, B, B, C, 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 D, D, D. E aí, nessa situação, vamos supor, isso aqui é um exemplo, tá? Didático. Vamos supor que estas variáveis, esses dados aqui, eles tivessem uma ordem de grandeza. Nessa primeira situação, eu vou utilizar simplesmente dessa forma aqui, tá? Ó. Não vou utilizar o argumento ordered, para que a gente tenha a noção. Vou usar o primeiro caso e vou copiar aqui para o segundo caso. Então,
Vamos colocar aqui no primeiro caso. Primeiro caso. Então, no primeiro caso, nós vamos usar o tabfrag sem este argumento para a gente observar o que é que acontece com o resultado da função. Então, aqui nessa primeira situação, vamos deixar aqui de forma mais elegante a disposição. Então, eu vou pegar esse conjunto de dados, vou utilizar o filtro nosso newlin. Estou dizendo que variable, nesse caso, ela é discreta, né? E vou usar o tabfrag. Deixamos o newlin denotando que o conjunto de dados, a variável, ela é discretizada e o tabfrag se encarrega do resto. Vamos lá? W não foi encontrado, porque eu não rodei essa linha 5. Rodado a linha 5, vamos lá. Veja como é que está aqui a disposição. A, B, C, D. Ele encontrou um ordenamento de ordem alfabética. Mas vamos supor que a disposição do ordenamento não fosse dessa forma. Fosse uma disposição tal em que o primeiro valor seria de ordem de grandeza do menor para o maior, seria o D, depois o A, o B e o C. Então, nesse caso aqui, os valores possíveis que nós temos para o grupo, que é para o conjunto de dados, eu tenho que representar de forma concatenada este ordenamento no argumento ordered, na função tabfrag. Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando o newlin, eu estou utilizando tabfrag, e agora eu estou usando o argumento ordered e estou dizendo especificamente qual é a ordem de magnitude, no caso de grandeza, ou a condição de ordenamento que eu quero para esse conjunto de dados, que não é dessa forma mais. Então, com o argumento ordered, que aqui agora será o segundo caso, vou rodar. Olha o que acontece agora. Veja que a disposição de nossa tabela, agora, ela nos mostra com o ordenamento desejado. Primeiro o D, vamos verificar aqui, ó, depois o A, depois o B e depois o C. Era isso que queríamos falar nessa aula de hoje. Espero que tenham gostado. E lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!